Você é a coluna da sua casa, sabia? Então, para um prédio ele ficar firme no chão, ficar fixado, foi preciso ter uma boa fundação. Porque quando subir os novos andares, ficará firme e não vai ter rompimento algum. Assim é você na sua família. Eu vou contar uma experiência para vocês da minha vida. Desde pequena, aos 7 anos, depois que meu pai faleceu, eu comecei a fazer coisas que um adulto tinha que fazer. Não foi porque eu quis, foi porque não tinha alternativa. Ou eu fazia, ou então apanhava. Minha mãe também, naqueles estresses, naquele processo dela de depressão, foi muito difícil. Então, muitas coisas ela me colocava para fazer. E eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E eu era apenas uma criança. Depois, quando eu passei a estudar a Bíblia, como me tornei testemunha de Jeová, queridos, o meu refúgio era a igreja. Eu passei a minha adolescência toda fazendo coisas para o Senhor, porque eu me alegrava de fazer as coisas na casa de Deus. E muitas vezes eu tinha que levar minhas irmãs, porque se eu não levasse, também minha mãe não deixava. Então a minha única alegria era quando eu ia nas minhas férias para o sítio, para a casa da minha avó. Porque, enfim, dentro de casa eu tinha que fazer muita coisa. Eu tinha que cozinhar, eu tinha que varrer a casa, eu tinha que fazer tudo. Os irmãos eram menores, enfim. Eu levava elas para a igreja e, assim, hoje em dia minhas irmãs elas sabem muitas coisas também da Bíblia porque eu ensinei elas. Embora elas não permanecessem igual eu. Fui a única que fui testemunha de Jeová na minha casa, fui a única que me batizei. Então, assim, por várias situações na minha vida que aconteceu no decorrer das nossas vidas, depois a gente veio para cá, para o Rio de Janeiro. Minha mãe veio trabalhar, foi trazendo todo mundo aos poucos, E, enfim, passamos por cada um retrocesso diferente. Eu, elas, cada uma tivemos nossos processos. Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte, que, assim, por mais mudanças que nós tivemos, cada uma foi diferente uma da outra, eu nunca desisti. Por vezes, de momentos, às vezes, minhas irmãs acharam assim, você é preconceituosa, tal, porque eu sempre chamava atenção, falava. E realmente nós somos muito diferentes, De vezes, às vezes, eu brigar, assim, discutir, não brigar com, assim, meus irmãos sobre a questão do meu ex lá, do pai dos meus filhos, porque eu dava chance para ele, porque ele, tinha feito tudo aquilo comigo. E nesses vai e voltas nossa, mexeu também um pouco com a minha família, Então, assim, de eu ter que voltar para casa da minha mãe depois de ter filho, porque o aluguel também ficou muito pesado para mim, de pagar sozinha. Gente, foi várias situações. Eu falo para vocês que às vezes eu precisava de ajuda da minha irmã, eu tinha que pagar para ela olhar meu filho, sabe? De muitas vezes eu precisar ir trabalhar e não poder ir porque não tinha ninguém para olhar meus filhos, Minha mãe me deu um bom apoio depois que eu tive o Lucas também olhando ele para mim, que ela ficou um tempo sem trabalhar. Mas enfim, eu passei já por vários barrancos, muitas lutas, viu, gente? Então, assim, gente, situações que eu achava também que Deus não era mais a minha vida, de eu não, assim, querer desistir mesmo, porque depois de eu sair recém-sair do Testemunho de Jeová, eu visitei outras igrejas e eu percebi que não era aquilo a qual eu tinha aquela visão. Para falar a verdade, eu sofri mais dentro da igreja do que fora, sabe? Porque então ali é ileso, as pessoas ali dentro sabem da verdade. E muitas vezes eu chegar no culto e, sabe, ver pré-julgamentos, sabe? De pessoas ficar olhando para mim, depois de retrocessos que eu passei dentro da igreja, sabe? Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos também. Mas enfim, o que eu desejo de verdade aqui é falar para ti que Deus ele fala para você não desistir da tua família, não desistir assim como eu não desisti do teu marido, não desistir dos teus filhos. Entrega tão somente na mão do Senhor. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Gente, por vezes eu falo, parece que eu tô falando sozinha. E às vezes a gente acaba discutindo. Teve um dia que eu falei assim, Deus, coloca alguém no caminho da minha irmã para ajudar ela.
sabe, para poder conhecer mais de ti, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora é o Senhor e o Espírito Santo. Aí Deus usou um rapaz para convidar minha irmã para ir para a igreja, ela tá até indo. Porque a minha irmã, ela é super tatuagem, ela é bem diferente de mim. E ali, geralmente as igrejas mais, né, pentecostais, assembleias, são igrejas que são um pouco, né, que tem mais preconceito com pessoas assim do perfil da minha irmã. Então, assim, eu acredito que ela indo, ela ia se assustar e eu acho que ela não ia querer ir mais. Até então, ela ia pro salão do Henrique comigo, era uma coisa, era mais normal para ela. Mas depois da adolescência, ninguém quis ir mais, né? Então, assim, é o que eu sempre digo. Muitas vezes, por as igrejas estar vivendo por capa e não pela palavra, ficar nessa rotulagem, acabam afastando as pessoas. Porque nós não podemos ser julgadores, nós não podemos ficar apontando os irmãos ali. Porque se eu tivesse tido o apoio que eu não tive, eu estaria até hoje na igreja, sabe? Mas eu só via isso. Até o momento que eu tive aquele recalque com Deus. Eu falei, não, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem um chamado comigo. E no momento certo, eu sei que Deus vai trabalhar isso em mim. Mas eu não quero ficar aqui na igreja vivendo de aparência por capa, igual muitos estavam e eu via que estava ali, sabe? De eu ficar grávida lá e depois eu ficar vendo fulano Beltrano falando, não. Porque eu tive recaído com o pai dos meus filhos, porque eu voltei com o pai. Não, eu não queria isso. E sem falar outra situação que já tinha acontecido lá dentro da igreja comigo. Então, assim, para ficar igual muitos ficavam lá dentro, eu não queria isso para mim, né? Porque ficar no púlpito pregando, cantando é fácil, mas ter intimidade de verdade com Deus, é isso que é o mais importante. Então, se me julgar pelo erro meu, é muito fácil. Mas ninguém sabia da minha intimidade tão profunda com Deus. Até que eu fiquei um ano, né, uma depressão terrível, grávida, com aquela situação toda que eu estava passando, que eu falei assim, Deus, se o Senhor tem mesmo algo na minha vida, por que de tudo isso? Porque, Senhor, que o Senhor me escolheu, se eu sou uma filha tão falha, sabe? Se eu não conseguir ficar nas mãos de Jeová, eu saí, eu pedi minha carta de demissão, sabe? Eu colocava vídeos, eu parei de botar vídeos, sabe? Porque, Senhor, que sempre acontece isso comigo. E eu tive aquele meu particular com Deus, lá no espelho, e Deus falou comigo profundamente. E Deus falou, filho, eu vou te colocar novamente no lugar. Sim, eu tive várias conversas com Deus, eu acho que foi a pior surra que eu levei naquele dia do Senhor Deus. Mas uma coisa eu prometi para o Senhor, se o Senhor está mandando eu vou voltar a colocar esses vídeos novamente. Senhor, mas eu não tenho força, não tenho capacidade. O Senhor falou, a força eu te darei, a capacidade eu te darei. E Deus me fez lembrar de Josué, que não era para ele ser igual a Moisés, mas ele tinha que ser apenas corajoso e obedecer à voz do Senhor. E é isso que eu tenho feito. Então eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que Deus me justifica. E eu sei da minha vida, da minha intimidade para com Deus. Então por mais que pessoas te julguem, até da tua casa, descreem na tua intimidade com Deus, sabe? De vezes eu falo assim, a minha irmã fala assim, agora tu acha, né? Porque eu fico falando que eu oro, que Deus já deu vários livramentos e elas não entendem, sabe? Eu oro mesmo, Deus Espírito Santo me incomodar, eu ficar lá de joelho orando por elas, orar por pessoas que Deus me faz lembrar. E aí elas falam, agora pronto, Deus também só te escolheu aqui em casa, não. Deus vai trabalhar na vida de cada um diferenciado. Portanto que Deus já começou a trabalhar. A minha irmã está indo para a igreja e graças a Deus, louvado seja o meu Senhor Deus, que Deus está fazendo maravilhas. E eu creio que a mudança vai acontecer porque o Espírito Santo, Ele quem convence, não é eu. Então, querido, minha querida, não desista. Eu estou contando as minhas experiências aos poucos que eu conto para vocês, porque Deus, Ele, sabe, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz coisas assim sobrenaturais que nós não entendemos. E Ele pode, querido, Ele pode mudar a água para o vinho. Foi o milagre do Senhor. O primeiro milagre, e pode ser o melhor vinho, aquela pessoa que você não dá nada, aquela pessoa que as pessoas estão falando assim, meu Deus, só Deus mesmo para fazer aquela mudança. Você já viu que histórias de várias pessoas que, tiveram, sabe, a oportunidade de conhecer Jesus.
e Deus fez aquela mudança, então Deus vai fazer também na vida dos seus. Mas não desista, não se desanime, porque é o Satanás que está aí tentando ficar com essas falácias, com essas vozes dentro de você, para que você venha desistir da tua família. Apenas ore e descanse. E desde que a mudança Deus fará na vida dessa pessoa. Então essa palavra de reflexão de Deus que eu senti para te falar. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas Deus sabe direcionar para o coração certo. Então compartilhe essa mensagem, sabe? Vai lá, se inscreve no YouTube, para que quando eu colocar vídeos você venha ser notificado, né, que fala. E é isso, porque aí eu vou ficar essas mensagens no Facebook, eu uso o Instagram também. E também, queridos, lá no YouTube, me dá a focinha, eu não sou muito de pedir, mas faz isso, porque assim esses vídeos vão ser direcionados para outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe, um shalom para cada um de vocês.